não, vambora para o vídeo. Gostou, adorou? Não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo, Arnaldo? Eu adorei, Tironi. Foi um jogo, digamos, que marcou uma consolidação de uma fase mais competitiva e madura do São Paulo, né? Vamos lembrar o seguinte: o Bragantino não tinha perdido nenhuma partida nesse campeonato. Tinha tomado só 2 gols. O São Paulo não ganhava do Bragantino Red Bull desde que foi criado o Bragantino Red Bull. Desde 2019. 9 partidas sem ganhar em Bragança. Eu conheço bem Bragança. Aliás, a última vitória, o técnico do São Paulo era o Wagner Mancini, pra você ter uma ideia. Né? Só tinha o Arboleda e o Luan no time. Mudou tanta coisa nos últimos 7 anos. Mas um jogo muito difícil. Acho que o São Paulo jogou bem, a maior parte dele. Acho que as virtudes do time ficaram explícitas e também os problemas ainda, os defeitos, que é a questão de uma defasagem grande, bastante grande ainda do banco em relação ao time titular, que acho que é o que tem mais... A coisa tem que ser trabalhada agora, porque mexer nesse time é bastante complicado. Qualquer alteração normalmente baixa o time, né? Baixa o nível de atuação do time, qualquer mexida. Né? Mesmo a trivial, sair Danielzinho e entrar Pablo Maia, né? Mas o São Paulo conseguiu o mínimo para um grande que disputa um campeonato estadual. Classificar até a semifinal. Né? Agora, vai esperar, só vai saber exatamente contra quem vai jogar na noite de domingo, pós Português e Corinthians. A arbitragem da Daiane. Né? Eu também achei, a galera tá falando, a arbitragem foi horrível, cara. Não, eu achei difícil, ninguém cooperou. Isso com critério, como sempre, com mulher, ninguém coopera. Ninguém coopera. Eu achei, entendeu? Não apitava qualquer coisa. O que você pode reclamar da arbitragem? O que ela deixou de fazer na arbitragem? Né? Eu não entendi a reclamação, não. Achei bem ok, assim, mas muita gente falando que ela picotou, dava muita falta pro Bragantino, enfim. Como qualquer árbitro homem faria quando joga na casa, no campo do mandante. Se fosse um homem com essa arbitragem, ninguém estaria reclamando. Exatamente. Né? Se fosse o Klaus lá apitando exatamente assim, ninguém estaria falando. Enfim. Vamos lá. Venham com a gente, mandem suas mensagens, chamem parentes e amigos. Agora, só um detalhe, arbitragem à parte, né? Nesse campo, vamos sempre combinar, é o campo 2, né? O Bragantino está reformando o estádio na Bia Bichedi. Né? Esse campo pequenininho, em que a torcida visitante fica lá num puleiro e o gramado é bom, a transmissão, as câmeras, você não consegue ver se nenhuma jogada está impedimento ou não. Então, os gols do São Paulo, eu não comemorava, eu ficava esperando. Sim, exatamente. Replay. O primeiro, eu falei, está impedido, pelo ângulo, lá parecia. Exato, exatamente. Enfim, mandem aí as suas mensagens para a gente. Né, Tironi, só para a estratégia do Crespo foi repetir o time que tinha feito o melhor jogo do São Paulo no ano contra o Grêmio, certo? Com a volta do Bobadilha. E hoje acho que pode ser considerado o time titular do São Paulo. Acho que o São Paulo sofreu nos primeiros 15 minutos, depois se acertou. E aí o time já está concatenado com esses jogadores, né? Mesmo uma atuação um pouco abaixo, técnica, do Luciano e do Lucas, um pouco. O Lucas fez gol ainda, mas o Luciano abaixo do que ele vinha jogando. O São Paulo conseguiu controlar bem o jogo e jogar pelos dois lados do campo. Né? Contra a Ponte Preta, o Lucas Ramon quase não foi acionado. Quando foi acionado, saiu o gol. Mas contra a Ponte Preta não tinha o Bobadilha. E o Bobadilha é o jogador que dá o suporte para o lado direito inteiro do time. O São Paulo joga sem ponta e sem o Bobadilha, o lateral não tem companhia. Né? E foi numa jogada, Lucas Ramon começando, Bobadilha finalizando. Eu queria já começar dizendo, Lucas, que você foi traíra com essa sua declaração, porque na minha narração do gol, eu falei, que jogada ensaiada, que estratégia do São Paulo. O Crespo com os auxiliares. O Crespo com os auxiliares, claramente isso foi treinado. Coisa nenhuma, né? Ainda bem que existe o último lance pra gente desmistificar esse tipo de coisa. Ainda né? bem que ainda tem um jogador sincero, né? Não deu pra mentir ali. O cara ferrou toda a nossa narração aqui, ô Beckler. Traíra, o Lucas. Mas, ô Lucas, a minha pergunta é a seguinte pra você, cara. Primeiro, agradecer a sua presença aqui no programa. Parabéns pelo gol e pela classificação. Obrigado. Claramente, e eu falei muito isso hoje aqui na transmissão, o São Paulo conseguiu virar uma chave, né? Conseguiu sair de um momento conturbado do início da temporada para chegar nesse ótimo momento agora, vice-líder do Brasileirão, classificado no Paulistão. E mais do que isso, o Beckler tem elogiado muito, e a gente também nas transmissões, jogando um bom futebol. E aí eu queria que você, como líder desse elenco, pudesse falar pro torcedor
torcedor são paulino que se pergunta, né, pô, qual foi a grande virada de chave do São Paulo que mudou, né, deu um estalo e realmente as coisas aconteceram. A gente sabe que o elenco foi muito blindado em tudo que aconteceu politicamente no clube, mas o São Paulo mudou de comando na presidência, mudou no departamento de futebol, teve a chegada do Rafinha, muitos jogadores saíram do departamento médico, o elenco parece mais saudável agora, coisa que não acontecia há muito tempo. O que você, Lucas, acha que foi a virada de chave assim que você olha e fala, pô, isso aqui fez o nosso time de fato engrenar para buscar vitórias e esse bom desempenho, Lucas? Boa pergunta, Otávio. Assim, eu acho que o principal motivo assim dessa nossa virada de chave, eu acho que é o caráter e a dedicação de cada um, né? A gente sabe que o elenco é muito qualificado, né? Individualmente a gente tem muitos bons jogadores, mas acima disso a gente tem homens de caráter ali. E eu lembro que a gente fez uma reunião nesse começo de temporada, nesse momento turbulento que o time estava vivendo com a crise política, esse problema todo que teve no clube, e depois de um momento ruim também, né? Dentro de campo, de um final de temporada ruim ano passado, começo de temporada ruim esse ano. E eu lembro que a gente falou assim, ou a gente se apoia nesses problemas políticos e aí cita isso como desculpa, né, para o nosso fracasso, ou a gente se junta aqui, a gente corre, a gente trabalha, a gente vai virar essa chave, né? E o elenco todo comprou essa ideia e a gente começou a trabalhar mais, a gente se fechou mais, a gente começou a acreditar mais no nosso potencial e a gente não deixou esses problemas externos, né, atrapalharem, né, a nossa performance. Acho que isso é o principal motivo aí dessa nossa virada de chave e espero que a gente continue assim, né, crescendo a cada jogo, né, porque a gente tem grandes objetivos aí nessa temporada. Confiando no São Paulo não tem muita margem para contratar. Então, nesse momento, precisa ser criativo e daí surge um Lucas Ramon. É daí que surge um Danielzinho. Sim. E lembra, tinha gente falando, quero ver jogador do Mirassol vestindo a camisa do São Paulo, se não vai pesar. E muitas vezes o jogador chega no seu auge lá pelos 30 anos, ali que ele tem maturidade, mesmo que o currículo não seja tão vistoso, não tenha tantas camisas grandes, como é o caso de Lucas Ramon e Danielzinho, são jogadores experientes, jogadores que não custaram caro ao São Paulo, dentro da realidade financeira atual, e se mostraram boas oportunidades e vão vingando no time. E daqui a pouco, a gente não sabe se vão continuar assim toda a temporada, mas até aqui, por exemplo, o Lucas Ramon, 4 participações em gols em 4 jogos. Não foi uma assistência hoje, mas o cruzamento dele é praticamente meio gol na jogada do gol do Bobadilla. Mas em 4 jogos, o Lucas Ramon já fez mais que o Cédric Soares em 2025 inteiro. O Cédric Soares, jogador muito questionado, jogador mais defensivo ali, que raramente passava do meio campo, pecava muito na tomada de decisão. E um jogador pouco badalado, um jogador do Mirassol, que fez uma boa campanha no ano passado, chega com personalidade e dá uma solução, porque o São Paulo não tem velocistas no ataque, não tem jogadores de beirada, de ponta, e os laterais têm de passar. Então o Enzo precisa avançar mais, ou o Wendel quando jogar pelo lado esquerdo, e sobretudo com o Lucas Ramon, ganhou uma válvula de escape. Um lance em que o São Paulo pede pênalti no primeiro tempo, para mim não foi nada, mas ainda assim é uma escapada do Lucas Ramon que ganha na velocidade e chega dentro da área, se mostrando uma ótima alternativa para o Crespo nesse time sem pontas. E sim, São Paulo aos poucos vai encorpando, as referências do time voltam, né? Você ter esse trio, né? Antes com o Oscar era o quarteto, tão falado na temporada passada. Hoje é um trio. Luciano, Lucas, Caleri, todos eles de volta, na ponta dos cascos, bem fisicamente, o São Paulo ganha muito. E os 3 lideram em participações de gols no São Paulo nessa temporada. São 6 para cada um. Isso mostra que jogadores de talento podem fazer diferença, mas eu destaco, para mim, o mais impactante desse São Paulo de 2026 não é do trio, é justamente dos jogadores menos badalados. É o São Paulo do Marcos Antônio, do Danielzinho, do Lucas Ramon. Que dupla, hein? E hoje, vamos destacar também, Bobadilla fez fazer justiça. Bobadilla, claro, mas vamos fazer justiça. O Sabino fez uma partidaça. Sabino muito bem. Depois que ele veio aqui no resenha, Sabinão. Foi abençoado? Ele quis abraçar o Capita também. Sentou aqui na mesa do resenha, cara. Aí já era, um abraço. Uma boa vitória, vitória da camisa, vitória da luta, né, da consciência tática, da disciplina. São Paulo não é um time perfeito, tá longe disso. Tem jogadores que têm os seus limites, mas acho que hoje sabem os seus limites e entendem que tem que dar tudo em campo. E deixaram tudo hoje em campo mais uma vez contra um time qualificado, um time que estava jogando em sua casa. E o São Paulo, a palavra hoje foi eficiência para definir o São Paulo. Nas chances que teve, botou a bola lá dentro. E quero chamar a atenção para um personagem central dessa vitória, o goleiro Rafael.
fez 2 defesas brilhantes, monstruosas, que evitaram gols do Bragantino. 2-1, vitória merecida. O São Paulo está em... Quer calma? Quer coisa leve, coisa paciente? Vai jogar xadrez. São Paulo Futebol Clube vence o Bragantino 2-1. O 2-0 era pra matar o jogo, era pra ser tranquilo. Mas não tem como, né? Não tem como ser tranquilo. E ó, eu ia aguardar o final do jogo. Um abraço ao Outen Aires, que antes do jogo estava mais preocupado com política. Essa vitória é pra você também, fanfarrão.